A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui dando continuidade à linhagem das igrejas por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A partir de 1h12 da madrugada, nós abrimos um espaço para vocês interagirem, tirarem suas dúvidas e participarem da live. Basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e seu estado aí nos comentários, que até lá nós estaremos focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Pois o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo, nosso Senhor Deus, possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, dando a oportunidade a todos vocês também de interagirem. Então entre em contato conosco através do privado, peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada, e tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E saibam que vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então examine cada uma das nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova tanto o nosso caráter, quanto o caráter de qualquer uma liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Tanto o caráter como também o conhecimento, o discernimento e o entendimento das Escrituras Sagradas. Vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, então deixe seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, aí nos comentários, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, alguma de nossas mais de 100 denúncias, ou sobre os nossos projetos, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então vamos à ministração de uma oração.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e que onde quer que se encontrarem essas vidas conectadas conosco, recebendo com alegria a Tua palavra sendo ministrada, estas 12 igrejas virtuais, chegue também junto os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramada em cada porta, portal e janela de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar, para que o seu santíssimo nome venha a ser ainda mais exaltado e cada vida conosco, se ajuntando conosco, possam se tornar igrejas vivas, sal e luz, benditos, amados pelo Pai e pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste no silêncio. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Dimes de Manaus, Amazonas, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E se assim como o Dimes, vocês querem receber orações não só durante a live, mas como toda madrugada, orações e também toda semana, orações diretamente de cima do monte, também de madrugada, basta você seguir ou se inscrever no perfil de nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Então não deixe também de fazer a sua parte para com o Senhor nosso Deus e compartilhar convidando outras vidas que precisam e necessitam de uma palavra aos seus corações para aumentarem a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Mateus 25, versículos 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora também, ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. E outras redes sociais, caso eu tenha falado muito rápido, vocês podem diminuir a velocidade. Mas vamos agora dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa madrugada, através da palavra dEle, da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. E o primeiro rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada aos seus corações. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, que é o livro de
Segunda Crônicas, que possui 36 capítulos. Livro de Segunda Crônicas, que possui 36 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nessa live. Lembre de deixar o seu primeiro nome, município, estado aí nos comentários, e a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês, juntamente com o nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. Vamos aqui ao livro de Segunda Crônicas, capítulo 1. Segunda Crônicas, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par de número 12, livro de Segunda Crônicas, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Segunda Crônicas, capítulo 2, para a sua meditação. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E assim como as orações do livro de Salmos, elas são apenas introduções, pois orações duram no mínimo 1 hora. E se você quiser continuar recebendo orações, se inscreva ou nos siga para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa e poderosa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que todas essas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, recebam o transbordar dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, e eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. O Clóvis de Campos do Goitacazes, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe aí no comentário o seu primeiro nome, município e estado, que logo mais, a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários. Nessa rede social, você pode voltar à live para poder examinar o porquê dos sorteios, dos rebanhos, das ministrações. No começo da live eu expliquei tudo e em algumas redes sociais essa live fica salva. Para quem perdeu, poder voltar e anotar e examinar nas escrituras sagradas. Então vamos aqui à ministração. No livro de 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos capitães de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriat-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de 2 Crônicas, vemos como que um posicionamento de Salomão, de desde o princípio, buscar a presença do Senhor, de verdadeiramente guardar a palavra do Senhor, concedeu a ele uma poste muito importante, pois aos olhos do Senhor nosso Deus, foi capaz de encontrar graça nele. Então aqui nós vemos o Senhor deixando bem claro:
Pede-me o que queres que eu te dê. E aqui nós vemos como o Senhor nosso Deus, ele recompensa a cada um de nós de acordo com as nossas obras, com os nossos frutos. E Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. Mas por quê? Porque ele queria ser mais sábio que todos? Não. Ele pediu sabedoria para poder governar bem o povo do Senhor. Então, quando verdadeiramente o nosso coração não está ligado a algo mesquinho, a algo egoísta, o Senhor nosso Deus nos prospera e nos coloca em posições e em patamares que todo povo, toda liderança, muita gente tem vontade de alcançar. Mas o ponto é o seu coração. O seu coração não está agarrado a essas conquistas, a esses desejos, às bênçãos, os milagres, os sinais, os prodígios ou as maravilhas que o Senhor nosso Deus pode realizar. Pois verdadeiramente, quando nós servirmos ao Senhor, o Senhor coloca todas as coisas para nos servir. Agora, quando o nosso coração passa a ser possuído, o Senhor nosso Deus começa a te colocar à prova, para ver se você vai continuar insistindo no erro ou se vai verdadeiramente voltar os seus caminhos ao Senhor. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado, para que o Senhor nosso Deus possa verdadeiramente estar nos concedendo o melhor que Ele preparou àqueles que o amam. E aqueles que o amam são aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor ao seu coração. Próximo rebanho bendito par de número 2. Rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Livro de Efésios, que possui 6 capítulos. Livro de Efésios, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa live. Livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 2. Livro de Efésios, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Efésios, capítulo 5, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Estamos aqui sempre com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão reunidos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores, inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra toda armadilha, contra toda obra da carne ou do inimigo que estiver impedindo esses corações de receberem a tua palavra com alegria e de se tornarem benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Vamos aqui à ministração no livro de Provérbios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 23. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 4 aqui do livro de Efésios, o apóstolo Paulo está alertando com todas as letras o cuidado de continuar sendo o mesmo, quando aqueles que se convertem ao Senhor Jesus são transformados em corpo, em alma e em espírito, pois nós somos esses três, e é necessário que os três andem bem alimentados. Por isso que os nossos templos físicos levam muitos empregos, trabalhos, franquias, que alimento traz alimento para o corpo, o comer, o beber, o dormir, o vestir, oportunidades e recursos para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, que é o alimento para o jugo e o fardo, para a alma e o espírito, a palavra do Senhor Deus sendo ministrada. Então é importante que você verdadeiramente venha deixar bem claro, largar toda essa ignorância, largar o passado, aquilo que o homem acha, pensa ou imagina, essa falsa santidade, essa religiosidade com aparências de bondade, mas que no fundo só tem engano. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, nos desvestir desses tipos de situações e nos revestir do novo, das novidades do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, da palavra dele que é viva, vida, vivifica, é espírito e também é espada e fogo consumidor, que serve tanto para aniquilar o mal, como também para proteger o que é bom, aquele que é bem. Então é necessário examinar sempre para nos posicionarmos em santidade e em santificação. Então examinem essa mensagem que eu estarei apresentando a todos vocês, do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, e cada um livro das Escrituras Sagradas em que ele mencionar, não deixe de anotar e ir lá conferir na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e como as igrejas de Atos 17, versículo 11, que ouviam a pregação de Paulo, iam examinar nas Escrituras para ver se o que Paulo estava falando era aquilo que estava escrito. Esse é um posicionamento fiel de quem se revestiu de nova criatura, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos aqui apresentar a vocês a mensagem, prestem todos muita atenção. Como eu disse, em algumas redes sociais, essa live fica salva e você vai poder voltar para escutar a mensagem novamente, caso tenha passado muito rápido, diminuir a velocidade e anotar as bases das Escrituras Sagradas. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado
e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra Nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra as informações na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E o abençoado aí que está comentando aí nos comentários, deixe seu primeiro nome, seu município e seu estado e seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Pois sabe que você não está muito longe, não está longe de nós. Como está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 4, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Pois nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião e nem trazemos nenhuma religião, porque nós não acrescentamos e não omitimos nada daquilo que está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E religião é uma palavra que não existe no hebraico, no aramaico, nem no grego, que são os 3 idiomas que formam as Escrituras da Bíblia Sagrada. Então é necessário que vocês examinem aí a etimologia da palavra religião. Pesquisa aí, etimologia da palavra religião, e você vai ver que foi uma palavra que teve o seu significado alterado 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus pela Igreja Católica para separar o poder da Igreja e o poder do Estado. Então é necessário sempre buscar a fundamentação de tudo aquilo que nós vamos apresentar como santidade, porque para ser realmente santidade, a base tem que estar escrito nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas. Só estaremos respondendo perguntas a partir de 1h12 da madrugada para aqueles que deixarem o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Caso contrário, será silenciado e dará oportunidade àqueles que querem interagir, que querem participar. E o rebanho sorteado par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Isabel, faça um desafio então, porque a gente está oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro e que abordam os temas sobre oferta e dízimo. Examina, vá lá no meu canal, que nessa rede social aí você encontra na descrição da live o meu canal, @MileOfertadim. Vá lá, examina nossas mais de 100 mensagens, mais de 100 denúncias que tem de temas sobre oferta e sobre dízimo. Indo lá, você examinando cada uma delas, pode voltar a partir de 1h12 da madrugada, deixando seu primeiro nome, seu município, seu estado aí nos comentários. Pois se você provar nas escrituras que estamos errados ou mentindo, recebe o valor em dinheiro. Acha realmente que alguém que não tem como uma base sólida, firme, fundamentada, fazer isso nesse tipo de desafio na internet? Vamos examinar com uma intenção. Já estamos mais 2 anos na internet falando não daquilo que a gente acha, mas daquilo que a gente não só tem certeza, como tem como provar aquilo que nós falamos. Próximo livro de 1 Coríntios contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. E o próximo livro a ser sorteado de 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1 para meditação do rebanho bendito par de número 6. 1 Coríntios capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de 1 Coríntios capítulo 2 para a sua meditação. O Jonathan de Joinville, Carolina do Sul. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, se inscrevam ou nos sigam, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vamos aqui à próxima oração a ser ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de receberem, reconhecerem e praticarem a Tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai,
Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, que testifique as palavras das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora e remova toda a obra da carne, do inimigo ou da religiosidade, e essas vidas vejam a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para elas alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Cristão, Senhor. Vamos aqui à ministração, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de 1 Coríntios é muito forte, porque aqui nós vemos a indignação de um verdadeiro líder que carrega a bandeira do Evangelho, da Palavra e do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, vendo o povo que se chamava pelo nome do Senhor começar a se chamar pelo nome daqueles que o doutrinou. Então vamos examinar com muita atenção, com essa história de eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou disso, eu sou daquilo outro, cada um arrumando a sua panelinha, cada um falando, não, vamos alcançar Deus, cada um da forma como sentir no seu coração, sendo que a própria palavra não permite isso. É necessário que a gente esteja junto, que a gente esteja interagindo, examinando as escrituras sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus. Se a palavra do Senhor é verdadeira, e a verdade ela é absoluta, não existe meias verdades, nem uma verdade por partes, então é impossível haver diversas verdades, cada uma com base em emoção, em sentimento, em ponto de visão limitado do ser humano. Então vamos examinar a palavra do Senhor nosso Deus. A gente não estaria aí há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, se não pudéssemos provar na própria Bíblia e no próprio livro que cada um deles manipulou e adulterou de acordo com o seu próprio prazer, que até mesmo depois de manipular, eles continuam fazendo errado. O errado deles, eles ainda conseguem fazer errado. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, voltar ao primeiro amor, buscar os princípios, pois o avivamento não é algo novo. É trazer de volta o princípio que jamais deveria ter sido abandonado nem negligenciado. Pois lá em Jeremias capítulo 10 deixa bem claro, ai daquele que trabalha na obra do Senhor de maneira desleixada. Então essa história de que, não existe igreja perfeita, todo mundo é imperfeito, todo mundo é pecador, o mínimo que você deve fazer é examinar as escrituras sagradas, porque um versículo só da palavra do Senhor Deus quebra todo esse argumento religioso, essa falácia pauradora, mentirosa, que cada um dos seres humanos com mau caráter, com índole ruim e maligna, que usam e distorcem da palavra do Senhor nosso Deus para o seu bel prazer. Claro, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Vamos ao rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado, o livro de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 8 e do rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Naum, capítulo 3, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados.
Vamos à ministração de mais uma oração nessa live, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhem a palavra do Senhor nosso Deus para que ela alcance mais e mais vidas nessa multidão através da internet. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam lavadas, purificadas e transformadas com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, envergonhando toda a obra da religiosidade e do maligno, e que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que estão juntos conosco através dessa internet, em um só Espírito, mesmo que ausentes com teu corpo, buscando ao Senhor, exaltando ao Senhor e a tua palavra em qualquer lugar, mas jamais de qualquer maneira. É o que eu peço, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Naum, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como gafanhoto, ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria, os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 13 aqui do livro de Naum é muito forte, porque aqui nós vemos a determinação do juízo contra quem teve a oportunidade e o tempo para a mudança, para se arrepender. Pois aqui o Senhor fala sobre tudo que é material, fortifica aí, vai, monta sua fortaleza, prepara o exército do qual você colocou o seu coração, busca todo o refúgio dessa terra, mas nada disso será capaz de parar aquilo que ele determina, as consequências das más ações, das más obras, dos más frutos da iniquidade. Pois aqui o Senhor falou bem claro, olha, os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, deixando bem claro que o lugar em que ela estava, por mais alto que fosse, o Senhor é capaz de derrubar de lá. E todos aqueles que ela havia oprimido, agora iriam se alegrar pela opressão que ela estava sofrendo. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, para que antes que chegue nesse patamar, venha verdadeiramente se converter, parar de ser convencido e começar a ser convertido. Convertido à palavra do Senhor, ao evangelho do Senhor, à justiça do Senhor. Pois aqui o Senhor foi bem claro, pegou toda a liderança e falou, tá vendo? Toda a sua liderança não está valendo de nada. E por causa dela, das más obras, dos mais frutos que ela plantou, que ela semeou, agora todo o povo está colhendo. E todos ao redor irão ver e zombar da situação em que chegou. Porque quando teve tempo da misericórdia, não aproveitou da misericórdia, mas escolheu a arrogância, a soberba, a avareza, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Então, antes que esse império de palha queime com vocês
aí junto, eu não posso falar as palavras específicas para rede social não me boicotar, mais do que já não boicota, então você se posiciona para ao império sobre a rocha, firmado, independente da tribulação, da tempestade que tiver vindo, o vento impetuoso do Senhor nosso Deus está chegando. O tempo determinado pelo Senhor é perfeito. Então lembre-se, quando você menos esperar, o momento vem. Então é necessário examinar e lembrar que o momento de buscar ao Senhor é o presente, enquanto ele está disponível para ser achado. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra aos seus corações. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. Sejam todos vocês novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com essa nossa igreja virtual, @igrejas benditas. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada. E toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, que possui 13 capítulos. Segunda, sexta, sábado e domingo. Exatamente. E nos finais de semana temos reprise das nossas lives. Das 5 lives que acontecem no decorrer da semana, nós fazemos um sorteio e selecionamos 2 lives para serem reprisadas durante o final de semana. Então veja que novamente o Senhor possa falar ao seu coração através das lives, das ministrações, do sorteio na palavra dele, para que você possa ter testificado que aqui não é nada manipulado pelo ser humano, e sim a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Por mais que alguns possam por um momento não reconhecer que os planos do Senhor, a vontade do Senhor, o caminho do Senhor é o melhor a todos nós, quando quebra a cara no próprio caminho, aí busca se converter à presença do Senhor. Então não faça como ali a cidade de Nínive, quebrar a cara para poder aprender que seguir ao Senhor, como está escrito, é o melhor caminho que conduz à salvação e à vida eterna livre. Vamos aqui ao livro de 2 Coríntios, que possui 13 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Eita, glória! Foi 1 Coríntios 1 e agora 2 Coríntios 2. 2 Coríntios, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 10. 2 Coríntios, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, para a sua meditação. Antes da ministração de mais uma oração, eu estarei apresentando agora para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Então examinem com muita atenção a mensagem e vão conferir nas escrituras sagradas cada livro e capítulo citado na mensagem. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada,
orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês e aqueles que quiserem ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, nessa rede social aqui você encontra as informações na descrição da live. Se tiver no celular, basta clicar nos 3 pontinhos que vai aparecer em algum canto aqui da tela, clicar ali em descrição que vai aparecer, você vai arrastar até lá embaixo e você vai encontrar as informações para ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando a todos vocês que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E aqueles que realizarem a oferta ou dízimo independente do valor, entre em contato conosco através do privado, nos informando apenas o seu nome, pois você será inscrito no caderno de orações, para receber orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Não é para dizer valor nem enviar comprovante nenhum. Só a sua palavra para nós basta. Pois o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é aquele que vai verdadeiramente testificar no seu coração. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus. E agora vamos à ministração de mais uma oração. Para mais honra e glória no nosso Senhor Deus. Oração de número 8. Também compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam. Peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. E saiba como você pode trabalhar conosco, seja na área empresarial financeira, como na área espiritual, recebendo o seu salário e sendo muitíssimo abençoado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, com os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar com a tua palavra sendo ministrada através de nós. E que elas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 aqui do livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo traz um ponto muito importante: a importância da interação e união entre os irmãos e a liberação do perdão. Não para a pessoa em si, mas para aquele que libera o perdão, é o mais beneficiado, pois devemos verdadeiramente estar buscando a presença do Senhor, a palavra do Senhor, e viver não conforme as nossas vontades, desejos, sentimentos ou emoções, mas sim conforme a palavra do Senhor nosso Deus. E uma parte assim, importante para você saber se você perdoou ou não, se você fala, não, eu perdoei, mas a pessoa bem longe de mim, não fala para a pessoa, olha com cara feia para a pessoa, se arrepia só de ouvir o nome da pessoa, você ainda não liberou o perdão, tá bom? Porque esse tipo de perdão não é perdão. Isso aí é apenas uma falsa aparência de santidade, uma mágoa enraizada no seu coração. Agora, quando você continua ali
tratando a pessoa normalmente, verdadeiramente houve perdão. Ah, Milena, não consigo, pra mim isso é impossível. Aí é que entra o Deus das causas impossíveis. Quando ele sondar o seu coração e ver que você quer cumprir a palavra dele, você pode pedir ajuda para ele. Seja ajuda para se arrepender, caso tenha sido você que precise pedir perdão porque cometeu algum erro, algum pecado contra algum irmão, contra alguma pessoa. Seja também para aquele que não tiver arrependido, pedir ao Senhor ajuda para se arrepender, pedir ajuda ao Senhor também para liberar o perdão, para tirar essa mágoa, esse rancor do seu coração. Então é sempre muito importante que tudo aquilo que nós não somos capazes de fazer sozinho, lembremos que ele mesmo afirmou, João capítulo 14, 15 e 16, sem ele nada podemos fazer. Então nós temos a nossa parte, o nosso dever, a nossa obrigação de buscar ele, a palavra dele, a presença dele em todos os momentos de nossas vidas. Vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3. Escolha o número de 1 a 7, também que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. E o número sorteado, livro sorteado de 1 Reis, que possui 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado para mais um Glória ao Senhor Deus. Deixa nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. E o número sorteado de 1 Reis, que possui 1 Reis capítulo 3. 1 Reis capítulo 3 para meditação do rebanho bendito par de número 4. 1 Reis capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de 1 Reis, capítulo 4, para a sua meditação. Acompanhe também nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no meu canal @MillerOfertaDin, e se inscreva ou nos siga para estarem atentos ao lançamento dos meus 12 livros, que vai instruir todos vocês no princípio, para vocês serem benditos, bem-aventurados e bem-sucedidos em todas as áreas e setores de suas vidas, e principalmente exaltar, agradar e glorificar ainda mais ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada e transformados e protegidos pelos poderes que há no santíssimo fogo, sangue e nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, revestindo cada porta, portal e janela dos seus corações, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Fecha os olhos. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Perdão, vou do versículo 8 ao versículo 14. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou.
tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O livro que foi ministrado no início, 2 Coríntios, capítulo 1, justamente mencionei sobre o pedido de Salomão, como o Senhor nosso Deus se agradou do seu pedido, e que como é importante a gente verdadeiramente se posicionar, e agora através do sorteio caiu justamente a continuação daquela parte tão importante aos nossos corações, pois aqui deixou bem claro que aquilo que ele pediu, o Senhor concedeu, e o concedeu em abundância, e em tudo aquilo em que o seu coração não estava, o Senhor também o concedeu. E aqui ele foi com um detalhe, uma cláusula: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, aí ele iria conceder também a longevidade de dias. Vemos como que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele nos concede a cada um de nós segundo as nossas obras. Me lê nesse Antigo Testamento, Mateus 16, de 24 a 27. Palavra do Senhor Jesus: vou recompensar ou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. Mateus capítulo 25, 31 a 46. Os justos são os que têm obras em nome do Senhor Jesus, que amam os pequeninos irmãos. Esses herdarão o reino prometido. João capítulos 14, 15 e 16. Palavra do Senhor Jesus: aquele que ama, guarda e pratica os seus mandamentos. Aquele que o ama está nele, e ele e o Pai vêm fazer morada dentro dele. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado onde está o seu coração. Às vezes, a sua vida inteira, você pede algo ao Senhor Deus e Ele não te concede, porque Ele sabe da sua capacidade melhor do que você. E às vezes, o que você está pedindo, você não tem capacidade para resistir. Então, primeiro o Senhor te prova, te purifica, te capacita para você tomar posse daquilo que o seu coração deseja, quando você estiver verdadeiramente capacitado, revestido das armaduras celestiais, para exaltar ainda mais o nome do nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e da alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o número de 1 a 7 para ter uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. E este é o 7º livro, que será uma meditação para todos nós. Livro de 2 Pedro, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, que será uma meditação para todos nós. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, é uma meditação na palavra, uma ministração da palavra do Senhor nosso Deus, diretamente do coração dele para os nossos corações. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para receber orações, mesmo após o término dessa live, e também toda semana de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão buscando nesta madrugada ou nas futuras a tua presença junto conosco através dessa internet. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento ou para onde ela vá futuramente. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, guardando essas vidas e removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. E possam ser verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez e não apenas por aquilo que o Senhor ainda pode fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mestre nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Do versículo 16 ao do versículo 15 ao versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 21. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a
todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de 2 Pedro, vemos aqui o testemunho verdadeiro, o posicionamento daqueles que não vão segundo a emoção, a aparência, o sentimento, mas sim conforme a palavra do Senhor, que é viva, vivifica, é espírito, é espada e é fogo consumidor, para ir contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor nosso Deus. E é necessário que através da sua palavra nós venhamos a verdadeiramente enfrentar todas as coisas e sermos mais que vencedores, porque quando nós utilizamos da tua palavra, da palavra dele, como espada e escudo, nós jamais seremos enganados nem confundidos e jamais o inimigo sairá vencedor. Então, quando a gente coloca o Senhor dos Exércitos para batalhar conosco e para batalhar por nós, verdadeiramente seremos vencedores se estivermos em obediência. Pois é só dessa forma que ele batalha pelo seu povo. Ele batalha pelo povo que está em obediência. Para mais honra e glória o nome dele. Vamos aqui ao sorteio dos 7 números. Escolha o seu número de 1 a 7 para que você tenha uma palavra do Senhor sendo semeada ao seu coração. E deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que daqui a pouquinho eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Se de 1 a 12 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 2, vai meditar em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 6, vai meditar em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você perdeu o resultado dos sorteios, o resultado dos rebanhos, ou então quer ouvir novamente alguma parte dessa live ou compartilhar para alguém que não pôde estar presente agora ao vivo, mas que precisa receber essa palavra do Senhor ao seu coração, essa live fica salva em algumas redes sociais como @Igrejas Benditas. Estamos nas 7 principais redes sociais da internet. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Então leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, em algumas redes sociais, para poder voltar e anotar para examinar versículo por versículo.
E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você encontra as informações necessárias para ofertar ou dizimar, independente do valor, na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima para todos vocês. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, pois ao você se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você irá se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas reservadas para todos vocês. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, deixa claro que devemos priorizar os domésticos da fé. Nós damos oportunidade para todos vocês interagirem conosco, pois lembrando que conosco o obreiro recebe salário, as pessoas têm acesso a alimento para o corpo, para a alma, para o espírito, para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus. O Daniel de Brasília, Distrito Federal, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria no Senhor Jesus. Ele comentou. O Mateus de Salvador, Bahia também, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Daniel havia comentado, conhecendo agora igrejas benditas, me conte um pouco sobre a igreja online e sobre você. Vamos lá, a palavra do Senhor nosso Deus, nossas 12 igrejas virtuais, não são apenas uma, são 12 igrejas virtuais. Eu sou a filha do líder e sacerdote e apóstolo desses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, que tem um histórico de quase 30 anos de subidas ao monte toda semana, sem faltar uma única semana, orações de joelhos por mais de 2 horas toda a madrugada, sem faltar nenhuma única madrugada, e também de cima do monte, também de joelhos há quase 30 anos, jejum de mais de 15 horas todos os dias, sem faltar um único dia. Tudo isso buscando examinar versículo por versículo das Escrituras Sagradas, de capa a capa, mais de 30 vezes. No meu canal, @milaofertadim, você vai poder encontrar, voltando lá no princípio, nos primeiros vídeos postados, você vai encontrar lá as Bíblias abertas em cima da mesa, todas elas marcadas por versículo. A Bíblia dos Mormons, Testemunhos de Jeová, a Bíblia, até mesmo a Bíblia Católica, todas elas lá examinadas versículo por versículo, para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Diogo, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. Ele comentou, a sua oratória é muito boa. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade que me usa para ser boca do Senhor, que fala através de mim, me ensina todas as coisas, me guia no caminho que eu devo seguir, não permite que eu seja enganado e nem confundido. Eu estou aqui não para me exibir, mas sim para ser um exemplo de que verdadeiramente, quando guardamos e praticamos a palavra, o Evangelho, o reino e a justiça do nosso Senhor Jesus, Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele nos guia, nos instrui para mais honra e glória dele. Gratidão, Senhor. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Para terem suas dúvidas respondidas, deixe seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários. O Eric de São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Perguntou, você acredita no sono da alma? Então vamos lá examinar com muita atenção e cuidado. Quando o apóstolo Paulo se refere que os irmãos estão dormindo, é no sentido de que eles estavam desvividos, vamos dizer assim. Mas ele não fala que estão... É porque a palavra... Não posso falar a palavra correta, que eles não estão com vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi claro, que aquele que é dele jamais perderá a vida. Então é isso que é necessário. Tem uma salvação eternamente, uma vida eterna livre com ele na glória, ou então uma vida eterna preso eternamente. Ou seja, mas sem vida não existe. E aí é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Para aquele que já foi prestar contas com o Senhor Jesus, já foi julgado. Agora, aqueles que estão nesse mundo estão esperando o dia da vinda dele, ou então, caso vá prestar contas com ele primeiro, aí será o juízo. E a terceira vinda do Senhor Jesus será o juízo final. E aqui o Michel, do Rio de Janeiro, capital, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, perguntou, por que Caim não está na genealogia de Adão? Caim seria filho de Eva com quem? Gênesis capítulo 4 e 5, apóstolo. Bom, isso aí com certeza eu sei 100% isso daí. 100% eu sei disso aí. E vocês vão se surpreender muito
Muito, porque os falsos até agora, muitos falsos que não examinaram as Escrituras Sagradas, eles não podem responder isso. Mas tem uma profundidade tão gigantesca nisso aí, é muito grande, tá bom? Então isso aí por enquanto eu não posso te responder. Exatamente. Mas uma coisa eu posso te falar 100%, certo? Que a trajetória de Caim continua ainda gerando aí, tá? Ainda continua ainda. Vamos aqui, e aí ele havia perguntado também, por que João Batista batizou Jesus? Que justiça ele cumpriu? Bom, primeiro que tudo que o Senhor Jesus realmente foi profetizado pelos apóstolos, pelos os profetas, por todos, era necessário ele cumprir tudo. Porque quando ele se esvaziou lá em cima de toda a sua glória, ele não veio para cá como Deus, mas veio como homem. E assim, tanto é que ele é o único que tem... Ele se chamava Filho do Homem. Então, ele é o único que tem esse mérito de ser chamado Filho do Homem. Ele é o único que tem, é o Deus homem, que verdadeiramente ele é o único. Por esse motivo, ele teria que passar por todos. Tudo aquilo que aconteceu com ele era necessário, porque como é que ele poderia julgar nós todos se ele não tivesse passado por isso? Exatamente. Então, quando nós chegarmos lá e falamos assim, você sabe como é que o negócio era difícil? Eu falei, mais difícil fui eu passei por tudo. Sem ter pecado nenhum. Então, e passei por tudo e não pequei nada. E não pequei, porque motivo ele teve para poder pecar, mas ele não pecou. Uma coisa é eu pecar porque eu estou pecando. Outra coisa é eu peco porque eu tenho motivo. E quer dizer, não existe nenhum motivo para ninguém pecar, tá bom? Exatamente. A Vitória de São Paulo, capital, seja muito bem-vinda com a paz e a graça da Igreja do Nosso Senhor Jesus, perguntou. Em Levítico 11, em versículo 11, versículo 7, fala sobre carne suína. Podemos comer? Sim. Por quê? Lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus purificou todos os alimentos. Exatamente. Como está lá em Atos capítulo 15, você vai ver que é necessário só se abster do sangue. Exatamente. Só isso que está não lá. pode. Está lá bem de forma escrito com todas as letras, tá bom? Atos capítulo 15. Glória você ao vai Senhor lá, Jesus. Do sangue e da carne sufocada. Cuidado com as palavras, porque a rede social não gosta Então, de palavras. exatamente. E aqui o Jonathan havia perguntado, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Para mostrar a humildade? Exatamente, para poder não só mostrar a humildade e a simplicidade, que parece que é a mesma coisa, mas são duas coisas distintas, totalmente diferentes uma da outra. Então ali ele mostrou a humildade e a simplicidade, porque a promessa é que só vão entrar lá no reino da glória aquele que for sincero de coração e tiver simplicidade. E só é revelado, todo o reino do Senhor só é revelado para os simples. Onde está isso? Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, tá bom? Exatamente. É lá que só recebe o jugo e fala para poder dar fruto, tá bom? Exatamente. O Eric de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz e a graça da Igreja do Nosso Senhor Jesus, perguntou, a igreja passará pela tribulação? Essa pergunta foi respondida na última live no meu canal, @milho apertadinho. Vai rápido. Na verdade, calma. Então, na verdade, a igreja você é um daqueles, na tua pergunta, você está esperando ainda a segunda vinda do Senhor Jesus. A segunda já teve a vinda, já a segunda. Agora vai ser a terceira, tá bom? A primeira ele veio, todo mundo espancou ele, mataram ele, colocaram ele na cruz. Segundo. A segunda ele veio o quê? Ele veio o quê? Quando ele ressuscitou, ele veio de novo. E aí você vai ver que tudo aquilo que os profetas tinham falado que iria acontecer com o planeta Terra aconteceu naquele dia, que ele verdadeiramente crucificaram ele, tá vendo? E quando ele ressuscitou, também ele continuou fazendo os sinais, tudo, então ele voltou. Agora ele vai voltar de novo, e aí vai ser a hora que muitos vai ser escolhido e pouco. Muito vai ser chamado. Muitos vai ser chamado e pouco vai ser escolhido. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada para ser julgada. Não quer dizer que todos que vão ser arrebatados vão ser salvos, não, tá bom? Exatamente. E ali o abençoado, o Diogo havia perguntado, o que vocês entendem sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, que está escrito assim, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Positivo. É uma renúncia que você faz do seu próprio corpo. Você faz com o seu corpo venha padecer. Você agora não conversa com ele o que é melhor para ele, mas sim o que é melhor para o reino e a justiça do Senhor. Exatamente. É nisso aí, tá bom? Glórias ao Nosso Senhor Jesus. Renuncie-se a si mesmo, negue-se a si e segue. Aqui no caso é o teu corpo. A tua carne que é dengosa. É necessário o esforço ali para perseverar. Então você vai esforçar o seu próprio corpo, vai colocar ele numa situação que ele vai berrar. Pois o Senhor Jesus foi bem claro que... Vai o outro. Pois o Senhor Jesus foi bem claro que a carne é fraca, o espírito, na verdade,
Aí vimos, tirou a concentração. E aqui a abençoado comentou, A carne tá fraca, mas o espírito tá forte. Exatamente. E aqui a Vitória São Paulo, capital, havia perguntado, fala sobre mulheres serem pastoras. Pastor é um título que não é lícito nem para o homem, nem para a mulher. Pois lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus foi claro, um só rebanho, um só pastor e eu sou. Nós temos denúncias com mais de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que é lícito, homem ou mulher, se tornar pastor ou pastora. Tu vê que até agora já tem 2 anos, não apareceu nenhum pastor para dizer, não, eu vou provar para você na Bíblia Sagrada que é. Eles só conhecem Efésios capítulo 4, versículo 11, sendo que a palavra do servo, que é Paulo, não supera a palavra do Senhor Jesus, que é o Senhor. Não, mesmo assim, nós aqui temos que ser imitadores dos apóstolos, tá bom? E temos que ser imitadores verdadeiramente dos discípulos dos apóstolos. E nenhum dos discípulos dos apóstolos, nem os apóstolos, nenhum deles falaram que era pastor, e nenhum deles foi se identificado como pastor e nem foi identificado como pastor, tá bom? Todos e aqui eles. o abençoado perguntou, o Jonathan, como eu consigo ser puro de coração mesmo? Eu estou meio desviado e quero voltar, mas quero voltar de verdade e coração, pois seria isso que ele queria. Pô, com certeza, isso aí você vai pegar lá em Mateus capítulo 11, de 25 a 30. Exatamente. E aí você vai ver que aquele que é sincero de coração, ele vai revelar o tesouro escondido realmente. Glória ao Senhor Jesus. Se cola conosco aí, vai lá fazer essa oração lá, de joelho lá, abre lá a tua Bíblia ou o seu celular e coloca lá. Privado. Exatamente. Entre em contato conosco através do privado para tirar suas dúvidas, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Aqueles que querem reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, entre em contato conosco através do privado, coloque seu joelhinho no chão, abra na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, e declare em voz alta, Senhor Jesus, eu entrego sobre o Senhor o meu jugo e o meu fardo pesados, e tomo sobre mim o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves. E você vai começar a colocar eles em movimento, em prática. Entre em contato conosco, dizendo já que você, irmão, está seguindo conosco. E vamos responder todos que estão ali, tá bom? Tudo para mais agora, Senhor Jesus. Não vamos fechar não, vai lá. E aqui o abençoado comentou, Michel do Rio de Janeiro, o que seria a marca da besta na sua opinião? Não é na minha opinião, não. É que está escrito lá mesmo. Isso está onde? Está lá em Apocalipse, capítulo 16, de 12 em diante. Lá está dizendo realmente que é um espírito realmente e poderoso em fazer o mal, certo? Então está lá em Apocalipse, capítulo 16, de 12 a 14. Lá tem o espírito da besta, o espírito do falso profeta e o espírito do dragão. E diante da boca dele saiu outros espíritos, tá bom? Exatamente. Então você vai lá olhar que é um espírito chefe, tem tanto poder quanto Satanás, é a mesma coisa, tá bom? Exatamente. E o Wander de São Paulo, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus, perguntou, após Adão e Eva serem expulsos do Éden, de onde saíram os demais habitantes que a Bíblia menciona? Exatamente, é essa parte aí que eu estou esperando os intelectuais para poder responder. Na Bíblia está tudo escrito, tá? Na Bíblia está tudo escrito, mas só que os intelectuais, não sei porque que eles distorceram, não sei o que foi que eles arrumaram, não. Exatamente. Mas você pode ter certeza que nós temos essa resposta aí, mas só quando a gente estiver mais na frente que a gente vai responder isso tudo, tá bom? Exatamente. Mas continua nessa aí que tem resposta. Glória ao Senhor Jesus. E aqui o Diogo havia perguntado, Jesus disse para Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta é pastor, certo? Então o primeiro pastor, no meu entendimento, foi o Pedro. Não, abençoado. Quem apacenta, consequentemente, não é pastor. Porque isso aí é a lógica usada no natural. No espiritual, essa lógica não conta. Porque você chama um cachorro de pastor, uma raça de pastor, porque ela apacenta. Agora você vai chamar um homem do Senhor Deus de pastor porque ele apacenta? Não. Porque o próprio apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, foi bem claro. Eu, como presbítero que sou. Se ele mesmo, o Senhor Jesus falou 3 vezes, apacenta, ele não se chamava como pastor, então não vai ser a gente agora que vai colocar o título nele. Pois o Senhor Jesus foi claro. Um só rebanho, um só pastor e eu sou. Exatamente. Quando ele diz eu sou, que ó, já era, eliminou qualquer uma outra intenção, imaginação de outro. Exatamente. E eu agradeço muitíssimo, foi todo mundo aqui para mais uma glória ao Senhor Jesus. São Paulo. Já respondi. Já. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chama mais gente e peça uma igreja nossa física aí, que vocês vão saber de todas as perguntas, tudo certinho, porque a gente não quer falar aqui na rede para todo mundo poder ouvir, tá bom? Exatamente. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @mileofertadim e aqui no @igrejas benditas a partir de meia-noite 7. Sigam, se inscrevam, compartilhem, façam a sua obra para com o Senhor nosso Deus, fale com as autoridades políticas, com os empresários, com os comerciantes e até mesmo com os moradores de rua, pois nós temos oportunidade para todos serem muitíssimo abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Aguardo vocês nas próximas lives, fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém. E acompanhem também o lançamento dos meus 12 livros aí para instruir todos vocês na palavra do Senhor nosso Deus, para serem benditos,
bem-aventurados e serem verdadeiramente igrejas vivas, sal e luz, benditos, amados do Pai e do nosso Senhor Jesus. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém. O livro é tanto espiritual como financeiramente e profissionalmente, tá bom? Exatamente. Vocês vão chegar o pleno. Glória ao nosso Deus, o pleno conhecimento do Pai, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao... E as posses também. E as posses também. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Fica a paz, a graça e a alegria do nosso Jesus, meu muitíssimo amém. Aguardo vocês na próxima live.